Sejam muito bem-vindos. É com imenso prazer, com uma grande honra, que o CIESP Noroeste Paulista recebe nesta noite todos os presentes a esse ato histórico do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Histórico por ter, pela primeira vez à frente de sua diretoria, uma equipe renovada, pujante e que tem à sua frente uma mulher. Histórico por se propor a descortinar os caminhos para os quais seguimos após as eleições deste ano, ouvindo as palavras de um sábio e amigo de todos nós, Dr. Valdemar Verde Júnior. Histórico por ter cada um de vocês aqui esta noite, escrevendo a história da indústria da Regional Noroeste Paulista. Em nome de nossa diretoria, sejam todos absolutamente muito bem-vindos. E para que nós possamos iniciar oficialmente os trabalhos desta noite, nós iremos formar a mesa principal. E, para tanto, nós temos a honra de convidar a diretora titular do CIESP, Aldina D'Amico. Nós também convidamos o prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo. Convidamos ainda o presidente da Câmara Municipal de nossa cidade, vereador Pedro Roberto. E também o presidente dessa associação super importante ao comércio e à vida da cidade, Kelvin Kaiser, presidente da ACIRP. Convidamos ainda o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Subregional São José do Rio Preto, Dr. Henry Atiki. Nós temos a honra de convidar também, ele que nessa oportunidade representa o nosso vice-prefeito, professor Orlando Bolsoni, também secretário de Planejamento do nosso município, o assessor Tarso Baglioni. Complementando a formação da nossa mesa principal, eu gostaria de convidar neste momento o primeiro vice-diretor do CIESP, nosso querido Maurício Belodi. Também o nosso segundo vice-diretor, Marcelo Facchini. É com muita honra, senhoras e senhores, que nós convidamos ainda a ocupar seu posto na mesa principal, ele que se confunde com a história da nossa cidade e vice-versa. Essa família tem anos-luz de contribuição para a pujança, para o desenvolvimento e para a prosperidade de São José do Rio Preto. É por isso que é uma grande honra receber nesta mesa e neste palco o nosso convidado especial desta noite. Ele que é presidente do Conselho de Administração do Grupo Rodobens, Dr. Valdemar Verde Júnior. Enquanto a gente finaliza a formação da nossa mesa principal, nós temos a honra de cumprimentar e agradecer a presença do superintendente do SEMAI, Dr. Nicanor Batista Júnior, também Marilda Martins, vereadora e primeira-dama do município de Uchoa, Mike Roger Gonçalves Caneira, presidente do Sindicato da Indústria de Mobiliário de Mirassol, representando nesta oportunidade o senhor Rodrigo Bechara, vice-diretor. Também cumprimentamos e agradecemos a presença do prefeito de Uchoa, prefeito José Cláudio, ainda Jorge Luiz de Souza, secretário de Desenvolvimento, Negócios e Turismo de São José do Rio Preto, Norair Cassiano da Silveira, prefeito de Itanabi, Iroá Arantes, gerente regional do SEBRAE São Paulo,
Marcos Cap, diretor do SESI, que nos empresta essa casa maravilhosa essa noite, nosso muito obrigado. Também vi aqui o prefeito Fernando Cunha, da cidade de Olímpia, que é um orgulho aí para a nossa região e para todo o nosso Brasil. Senhoras e senhores, eu peço neste momento, para aqueles que puderem, fiquem de pé. Nossa nação está passando por uma fase de transição muito profunda. E neste momento, em respeito a esse país que a gente nasceu e que a gente tanto ama, vamos entoar o hino nacional. Um momento histórico e, claro, mensagens especiais. Vamos assistir agora a um vídeo gravado pelo presidente do CIESP, senhor Rafael Cervoni, especialmente para esta ocasião. Olá, amigos do nosso CIESP. Quero cumprimentar nossos empresários, executivos e trabalhadores pelo Dia da Indústria. Vocês são um exemplo de resistência, garra e competência. O trabalho de vocês é a grande força da indústria nacional.
É a energia que faz pulsar a economia, garantindo que produtos essenciais cheguem aos brasileiros, além de agregar imenso valor à pauta de exportações. Mais do que nunca, o Brasil precisa de uma indústria forte para superar a crise da Covid-19, se desenvolver, gerar oportunidades, emprego e renda no país. O cenário ainda é desafiador, mas a indústria paulista sempre foi protagonista nas transformações econômicas, tecnológicas e no enfrentamento das adversidades. Por isso, seguimos no nosso CIESP, com a missão de manter o setor unido, integrado e forte. Parabéns a vocês, que são os legítimos homenageados nessa data tão importante. Um abraço a todos. Recentemente, a sede do CIESP Noroeste Paulista, em Rio Preto, foi palco de um grande momento: firmar uma parceria com a maçonaria Grande Oriente Paulista para uma das mais importantes causas humanitárias já vistas no nosso estado. Uma mão à Ucrânia, ação que busca levantar fundos para auxílio humanitário àqueles, ou melhor, aquele país que hoje aqui temos a honra de ser representado por duas de suas cidadãs, que recepcionaram lá na entrada cada um de nós, a todas as pessoas que aqui estão presentes. Onde estão as nossas duas irmãs ucranianas? Elas estão por aqui, ali. Uma salva de palmas, por favor. Há um Pix dessa campanha, e aquele que sentir o desejo de doar para amenizar esse sofrimento inominável dessas pessoas, é só procurar aqui a nossa diretoria ou se informar pelas redes sociais e fiquem aí à vontade para contribuir com essa causa. Senhoras e senhores, Aristóteles dizia que há dois tipos de professores: os que dão aula e os que ensinam. E nós, neste momento, com muita humildade, temos o privilégio de sermos aluno deste grande professor. Ele é presidente do grupo de acionistas do Grupo Rodobens. E nós temos a honra de, neste momento, convidar para que possa compartilhar sua história de vida e também todos os conhecimentos sobre o tema O futuro do Brasil após as eleições de 2022. Queiram então receber o empresário Dr. Valdemar Verde Júnior. Antes das palavras do Dr. Valdemar, nós vamos acompanhar, então, um vídeo em homenagem à Ucrânia. Sua mão, mão de paz, mão da fome, mão humanitária. Uma mão à Ucrânia. Programa de ajuda à comunidade ucraniana. Mostre sua solidariedade transferindo sua colaboração para o Pix em seu vídeo. Iniciativa Maçonaria Grande Oriente Paulista. Apoio CIESP. Muito bem. Quero, então, neste momento, solicitar aqueles que possam retornar aos seus lugares. Nós, na sequência, faremos a dissolução da nossa mesa solene. E eu quero pedir, neste momento, para que Dr. Valdemar Verde Júnior, para que possam, a mesa possa acompanhar melhor este momento. E quero pedir, então, mais uma vez, ao Dr. Valdemar Verde Júnior, para que faça uso da palavra.
Neste momento, então, a gente tem uma pequena mudança de cenário para poder adequar melhor o nosso palco a esse momento tão especial, com informações tão precisas e tão úteis, não só às nossas empresas, mas também à nossa vida. Bom, nós queremos convidar, então, a Aldina e também o nosso diretor, Maurício Bellodi, para que possam permanecer e depois nos auxiliar nas perguntas de um bate-bola que nós faremos em relação a esse momento. É a campanha Fica Marcelo. Né? Ele vai, ele volta, ele vai. Esse sim. Por favor, doutor Valdemar, queremos ouvi-lo. Muito obrigado, boa noite a todos. Eu tenho inúmeras razões para estar feliz aqui nessa noite em São José do Rio Preto. Uma das razões é que eu sou filho de Rio Preto. Não só filho de Rio Preto, como filho também de pretenses. Papai nasceu aqui e viveu toda a sua vida praticamente em São José do Rio Preto e, portanto, nós temos uma ligação. Já tenho filhos nascidos em Rio Preto há algum tempo e tenho netos nascidos em Rio Preto. São 4 gerações com uma ligação profunda a essa terra maravilhosa, na qual, quando volto, sinto uma alegria enorme. Por outro lado, o prazer de participar desse evento do CIESP, do Noroeste Paulista, cujo comando hoje é transferido, a posse, né, para a nossa querida Aldina D'Amico, que com certeza vai dar a essa entidade uma dinâmica ainda maior. Característica das mulheres brasileiras é uma coisa da dinâmica e pela competência pessoal dela. Fico feliz por isso, viu, Aldina, de estar aqui na sua posse. Também estou feliz com a presença de vários amigos, muitos já conhecidos há muito tempo e alguns que vou conhecer certamente hoje e certamente nos tornaremos amigos. A organização desse evento foi feita pelo Ulitz, que é um campeão em organização de eventos, né, Ulitz Abidara Júnior, e pelo Maurício Belloni. Muito obrigado pelo empenho de vocês, nós mantivemos contatos vários nesse período e o evento com certeza vai ter sucesso, o evento como um todo, em função da dedicação de vocês. É um prazer muito grande estar aqui também, na presença do nosso querido prefeito, Edinho Araújo, que eu não me canso de ressaltar tanto a competência, tanto a dinâmica, como a ética no exercício de um cargo público. Por 4 vezes, nosso prefeito, isso nos dá muita honra, eu costumo dizer sempre, falei hoje e repito, que quando eu falo sobre São José do Rio Preto, sempre falo com muito entusiasmo, prefeito, mas eu sempre ressalto que, além de tudo, nós temos um prefeito com a sua estatura. Muito obrigado por tudo que você faz por nós. Queria também cumprimentar todos os componentes da mesa, que o cerimonial já manifestou, o presidente da Câmara, aqui de São José do Rio Preto, o doutor Pedro Roberto, e os outros companheiros que, para não me alongar, vou deixar de citar, mas foram mencionados pelo cerimonial. O convite para mim feito foi para falar de uma coisa simples, né? Da eleição de 2023, de 22, desculpa, e bem como as perspectivas do Brasil pós-eleições de 2022. Bom, um dos pontos que, de cara, temos que abordar é o assunto da eventual terceira via, que, ao longo desses últimos meses, vem sendo cogitada, mas que, aparentemente, não vai se consolidar numa candidatura que possa vir a disputar os 2 turnos. Nós temos, sim, uma situação de polarização, dado o prestígio eleitoral que tem o presidente Bolsonaro, bem como o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. E é muito difícil que alguém possa entrar no meio dessa competição
e ter votos suficientes para ir no segundo turno com um deles. Eu acho difícil, mas não é impossível. Política, tudo pode acontecer. Mas então eu vou dissertar o meu pensamento sobre as eleições e a perspectiva do Brasil após as eleições, baseado na polarização que existe. Eu tive a oportunidade, há 2 semanas atrás, de participar num evento que eu costumo ir todos os anos, que é o evento do Person of the Year em Nova York, quando a Câmara de Comércio dos Estados Unidos do Brasil homenageia sempre um brasileiro de destaque e um americano de destaque. É um evento que reúne várias pessoas. Esse ano tinham 1000 pessoas. E mudou para Person of the Year, porque antes era só Man of the Year. E esse ano foi uma senhora, mais uma vez, mais uma senhora no cenário brasileiro, e vocês todos conhecem, que é a Luiza Trajano, da lojas Malu, né? Magazine Malu. Então, tive a oportunidade de estar lá. Mas nesse evento, na sua 52ª edição, foi muito interessante, e ele é um evento que todos os anos faz com que o mercado financeiro do Brasil se transfira para Nova York. E nessa oportunidade, os bancos aproveitam para fazer reuniões com seus clientes do Brasil e também do exterior. Então, fica uma semana muito interessante de estar lá e poder participar de alguns desses eventos. Eu fui a 2, e importante frisar que nos dois casos, os palestrantes se manifestaram com certeza pela polarização que vai haver e a não existência da possibilidade da terceira via. Um dos eventos, que foi no Bank of America, foi lá um dos seus diretores, que é um profissional do mais alto gabarito, da Eurásia, que é uma consultoria especializada em traçar cenários futuros em épocas de eleição. E a Eurásia tem uma tecnologia de cruzar os dados através do sistema de computador, da forma que eles têm, que tem quase sempre acertado, que é um pouco difícil para as empresas de pesquisas acertarem, né? Mas a Eurásia tem quase sempre acertado. Se bem que, na última eleição, no final eles acertaram, mas eu tive com eles uns 3 meses antes da eleição, e eles davam quase como certo, não deram como certo, que o candidato que disputava, que é o Haddad, né, com o Bolsonaro, chegaria a vencer aquelas eleições. Depois eles refizeram e, no final, eles estavam apontando realmente que o Bolsonaro seria o eleito. O diretor, que é o Christopher Garman, realmente um rapaz brilhante, competente, traçou um cenário das eleições no Brasil muito interessante. Ele disse o seguinte: nesse momento, o candidato Luiz Inácio da Silva está realmente na frente, lidera as pesquisas e está na frente. Mas o que mais me surpreendeu foi as razões que ele acha as razões que o Lula está na frente. E ele ressaltou que, nas pesquisas que eles fizeram, o fator que influenciava muito contra o Lula, que era o fator da ligação com a corrupção forte durante o governo dele, estava perdendo importância, que os eleitores estavam priorizando uma análise através da situação econômica no Brasil, de renda, de salário, de inflação, e que isso estavam deixando para trás as ponderações sobre os aspectos da corrupção. Choca um pouco ouvir isso, né, porque as coisas da corrupção foram tão marcantes, mas, de qualquer forma, é uma análise, né? E, com isso, ele considerava que ele estava na frente. Por outro lado, ele considerou também que, pelos estudos dele, nos vários casos aqui no Brasil, o candidato para vencer no segundo turno, ele tem que ter pelo menos 40% de índice de aprovação. Se não tiver 40%, aqueles que concorreram até hoje não conseguiram se eleger. Então, como o Bolsonaro está um pouco abaixo disso, 30 e poucos por cento, 38%, 37%, eles consideram, então, mais uma das razões que o Lula poderá vencer as eleições. Eu acho que é muito cedo para fazer uma afirmativa dessa natureza, porque nós temos ainda alguns meses para a eleição, a campanha nem começou. E esse ponto, por exemplo, da corrupção, que, se é verdade que os eleitores estão desprezando a importância disso, isso vai ser muito ressaltado durante a campanha. É um prato cheio falar sobre corrupção contra um candidato que acabou de ser condenado
né? Esteve preso e não foi absolvido. Muita gente pensa que foi absolvido, não. O que houve é uma nulidade do processo por uma questão de competência dos órgãos julgadores. Mas ele continua condenado. Se vai dar alguma coisa, eu não sei, porque para retomar todo o processo na Justiça, parece que de São Paulo ou de Brasília, vai ter que reabrir o processo. E como tem as prescrições, é possível que, no período de abrir e tocar os processos, tudo pode prescrever e ele ficar impune, livre das acusações. Mas o fato é que hoje ele é condenado, ele é um condenado. Muito bem. E eu acho que, de novo, que no final, até o final da campanha, isso vai ser muito divulgado, revivido, e que isso pode provocar uma volta do sentimento de repulsa por força do que aconteceu. Mas, de qualquer forma, é respeitável a opinião desse rapaz. Isso foi dito lá e muita gente se surpreendeu, mas, enfim, o quadro desenhado pela Eurásia é esse. Outra reunião que eu participei, esse da Eurásia foi num evento do Bank of America. Outro evento que eu fui, do Banco BTG, eu tive a oportunidade de presenciar a palestra do Mansueto de Almeida, que vocês naturalmente conhecem, foi secretário do Tesouro, um dos mais brilhantes economistas do Brasil e um dos técnicos que mais conhece contas públicas, essa coisa toda. Ele comandou o Tesouro Nacional e é um jovem, muito inteligente e de uma simplicidade, uma objetividade impressionante. O Mansueto fez algumas ponderações interessantes que eu gostaria de transmitir para vocês. Ele acha, e me parece que ele tem razão, que o presidente que assumir, seja Lula ou seja o Bolsonaro, vai encontrar um Brasil em muito melhores condições do que o próprio Bolsonaro encontrou. Por vários motivos. Um dos motivos é que o Brasil iniciou já um processo de privatização, que é absolutamente fundamental para a nossa evolução como sociedade, e que já fez, ano passado, já tínhamos feito a privatização da Vale do Rio Doce com muito sucesso, é uma grande companhia, que era estatal, e hoje é uma companhia brilhante. E da telefonia, a gente lembra o que era a telefonia do Brasil, os mais velhos lembram o que era a telefonia do Brasil, e depois que foi privatizada, a gente tem essa modernidade também na telefonia. E as possíveis privatizações, né? Nessa semana agora, foi aprovado a continuidade do processo da Eletrobras, que é a grande companhia do setor elétrico e que muito provavelmente vai vingar com a privatização. E tem outras que estão sendo cogitadas, Correios, e também a mais polêmica, que é a da Petrobras. Mas, de qualquer forma, isso está em andamento. E esse negócio de privatização é uma coisa que a gente sabe que, quando começa, deslancha para empresas maiores, depois para empresas menores, depois vira uma coisa natural, né? Então, eu acho que isso é um fato extremamente positivo para que o Brasil adquira condições de ter um desenvolvimento mais sustentável, que não nos prenda a crescimentos pífios do PIB, como nós estamos tendo, na última década tivemos, e mais do que isso, devemos ter ainda em 2022 e talvez 2023. É preciso libertar o Brasil para que ele volte a crescer. Porque se nós almejamos diminuir o índice de emprego, ou melhor dizendo, diminuir o desemprego, e nós almejamos aumentar a riqueza, salários, é necessário a gente trabalhar na direção de menos Estado e mais atividade privada. E a privatização é o reflexo principal disso daí. Por outro lado, nós já começamos a ter os marcos regulatórios que, em última análise, regulam a ligação da sociedade civil com o Estado. Alguns já foram implementados com sucesso e outros serão. Como exemplo de marcos regulatórios, nós temos o exemplo da saúde, gás natural, ferrovias, cabotagem e outras coisas mais, né? Também é uma onda que, quando começa, esse fato fica demonstrado em países que fizeram isso, dá segurança jurídica, dá tranquilidade e promove desenvolvimento. Então, esse é o país que o Mansueto se refere, que deverá ter um país com mais deslanche, digamos assim. Por outro lado, o presidente que entrar vai receber um país com balança comercial positiva, saldo positivo. É muito importante isso.
Por outro lado, receber um país com contas públicas mais controladas, em que pese os efeitos da pandemia e agora da guerra da Rússia com a Ucrânia. É uma boa notícia. Estimava-se, quando estava no auge da pandemia, com aquele negócio de lockdown, essas coisas todas, estimava-se que o Brasil ia ter uma queda de PIB que chegaria a 9%. Não aconteceu. Ficou bem abaixo, ficou em 4 e alguma coisa. Estimava-se que a dívida pública ia chegar a 95% do PIB. Não chegou, ficou abaixo. Quer dizer, então, o Brasil surpreendeu pelo seu desempenho, pelas atitudes rápidas do governo, com programas sociais para atender os menos favorecidos, surpreendeu na sua performance. E continua surpreendendo, e eu acho que vai surpreender ainda mais. Eu acho que, em que pese, de novo, a pandemia, que foi um flagelo para todos os países, no Brasil também, com consequências enormes na economia, principalmente das empresas menores, as menos estruturadas, eu acho que o desempenho foi bastante razoável no enfrentamento dessas duas crises. Com essa agora da guerra da Rússia com a Ucrânia, nós temos o problema do desabastecimento de gás natural para os países da Europa e também o desabastecimento de petróleo, que tanto a Ucrânia como a Rússia, principalmente, são grandes produtores e grandes fornecedores. A Europa deverá sofrer bastante com isso, né? Então, temos uma situação, efetivamente, de condições mais favoráveis, ou não tão graves, que nos permitam retomar um desenvolvimento maior. Esse é o lado que a gente enxerga digamos assim, de uma eventual eleição do Bolsonaro. A continuidade de tudo isso que eu falei, e mais um empenho na linha do liberalismo. Outro dia eu fiquei feliz de ouvir o ministro Paulo Guedes dizer que, se o Bolsonaro ganhar, ele fica no governo. Eu vi que o Paulo Guedes é a maior expressão do liberalismo, né? Muita coisa que aconteceu, mini reformas, que vieram a transformar várias áreas de negócio do Brasil. O Paulo Guedes realmente é o grande orientador dessa política liberal. E eu sou totalmente favorável disso, já falei, e repito que nós precisamos menos Estado e mais empresas. Do outro lado, a hipótese de ganhar o Lula, muito embora também ele vai receber o mesmo país que eu procurei aqui mostrar, mas, naturalmente, vai adotar uma política radical de esquerda. E não sou eu que estou falando, ele está falando em todas as aparições dele. Ele está falando o seguinte: vou revogar a reforma trabalhista. Pô, nós somos empresários, nós sabemos que a reforma trabalhista trouxe benefícios para os empresários, para os trabalhadores, e mais do que isso, promoveu emprego, né? Ficou mais fácil contratar, ficou mais fácil destratar, e dentro ainda do ambiente de respeito e seriedade na relação com os funcionários, a reforma foi realmente uma providência fantástica para a melhoria das condições da relação com o trabalho. Ele está falando na revogação dos tetos dos gastos. Meu Deus do céu! O que tem segurado esse país para não ter uma inflação muito maior foi justamente a criação do teto de gastos, né? Às vezes barram, às vezes chegam perto para acabar, mas o fato é que permanece o teto de gastos. E isso é uma segurança. O dia que o país não tiver mais o estabelecimento de teto de gastos, vamos nos preparar para a hiperinflação, não mais só uma inflação como nós estamos vivendo. Revogação da independência do Banco Central. Todo país civilizado tem um Banco Central independente. Nós conseguimos esse avanço, de forma tal que o presidente do Banco Central não é eleito ao mesmo tempo que é eleito o presidente da República. Os mandatos não se confundem. É 2 anos depois, quer dizer, ao tomar posse Lula ou Bolsonaro, forçosamente fica o presidente do Banco Central até 2 anos mais. Isso é um avanço que pode parecer não importante, mas é da maior importância. Porque é o Banco Central, efetivamente, que vai zelar da moeda e vai tentar minimizar os efeitos que sempre estão atingindo os países, principalmente os menos desenvolvidos. Revogação da independência do Banco Central é um atraso de anos. Aí continua, ele dizendo, não sou eu que estou dizendo, ele diz nas aparições, continuidade do apoio aos países da América Latina e África. Ora, foram feitos os levantamentos do dinheiro despendido de apoio nos países da América Latina, com o mesmo viés de esquerda, e foi um dinheiro que fez muita falta. Está fazendo muita falta, porque tomaram empréstimo do BNDES e não pagam. Com isso, nós deixamos de ter mais leitos de hospital para o enfrentamento da pandemia,
Deixamos de ter uma porção de coisas, escolas, que poderiam estar pondo o país em outro patamar. Foi muito dinheiro para fora. Ele está defendendo que vai continuar prestigiando e apoiando esses países. É uma coisa que não dá para aceitar. Manutenção, nós podemos esperar, da grande participação do Estado na economia, principalmente com o loteamento dos cargos nas empresas estatais digamos, nos ministérios, essa coisa toda. Se tem uma coisa que melhorou nesse país, é a gestão das coisas do governo. Com mais seriedade, com mais competência. É muito difícil hoje se encontrar um sujeito dirigindo uma estatal ou um ministério por ser político. Não. Pode até ser político, mas se estiver lá é porque ele tem que ter a competência para o cargo. E vamos ter também o retorno da presença partidária nas empresas e ministérios, que é isso que eu estava me referindo. Muito bem, mas o que realmente me deixa um pouco mais preocupado é com a possível volta do nível de corrupção insuportável que nós tivemos. E eu tenho motivos para achar isso, porque aconteceu. Se você olha para o lado do Bolsonaro, com todas as críticas que podem ser feitas, esse aspecto, felizmente, o Brasil, nesses últimos 3 anos, ficou livre de coisas severas em termos de corrupção. E no governo Lula, a gente sabe que a coisa foi muito forte, né? Bom, mas, de qualquer forma, existe um país melhor, e se mesmo a eleição do Lula, se ele tiver o juízo que ele teve no primeiro mandato dele, não vai ser um desastre. Vai ser difícil, porque dificilmente ele vai deixar de ter as práticas políticas que ele fez quando do segundo mandato dele. Bom, com isso tudo, eu quero transmitir a vocês, para também finalizar e dar oportunidade das perguntas que vocês queiram fazer, e voltando ao tema que o Brasil enfrentou bem a pandemia, mas aí as pessoas falam, mas como morreram 650 mil pessoas? Morreram. Morreram porque, se nós lembrarmos, nós não sabíamos como tratar, os médicos não sabiam como tratar. E, claro, da boa intenção, faziam tudo e tudo, e não interna, na primeira tosse, não sei o quê. Mas aí aconteceu muita coisa, e mais recentemente que nós aprendemos a tratar, e hoje o Brasil se destaca com competência no trato da pandemia. Tanto é que essa Ômicron, que chegou mais recentemente, altamente contagiosa, o Brasil recebeu um impacto muito menor do que os outros países. Os Estados Unidos está com carga muito maior de transmissibilidade do que estamos nós aqui. A outra coisa que eu acho da guerra da Ucrânia. É difícil falar que a guerra pode ser uma coisa boa. Não é. Uma guerra como essa é uma tristeza para a humanidade, é um retrocesso para a humanidade. A Europa ficou 80 anos sem guerra, algumas pequenas localizadas, mas uma guerra que chegou a ameaçar a unidade dos países, chegou a ameaçar a repetição de Hitler para tentar dominar os principais países. Isso desapareceu, isso não vai acontecer, mas de qualquer forma chegou a ameaça. E a ameaça gera instabilidade, e instabilidade gera ambiente econômico terrível. E é isso que aconteceu inicialmente com a guerra da Ucrânia. Hoje eu acho que mais amenizado. Está o Putin dizendo aí ontem que vai ter a solução diplomática, mas a palavra dele é um pouco contestável sempre. Então eu acho que ainda vamos conviver com esse problema. Mas de qualquer forma, o Brasil, eu estava dizendo das vantagens de uma guerra, que não pode, vantagem é um termo ruim, de poder tirar assim proveito. Eu não tenho dúvida em que pese a perda de vidas humanas, né, que não teve como contornar, o Brasil pode sair melhor com o acontecimento dessa guerra do que estava. Por quê? Se vocês lembrarem, a primeira preocupação dos países, quando viram que decretou a guerra, que estava começando as coisas a tomarem o vulto que tomaram, era cadeia de abastecimento de alimento. Como é que nós vamos fazer para ter alimento? Porque a própria exclusão da Rússia e da Ucrânia era um desabastecimento importante, são produtores de grãos importantes. E aí começou todo mundo, de onde nós vamos buscar, não sei o quê, China, todos os países, de forma geral, preocupados com o alimento básico. E não tem outro país com mais condições de oferecer com fartura, com quantidade e com possibilidade de crescimento da produção do que o Brasil. O desenvolvimento do agronegócio no Brasil foi talvez o acontecimento econômico mais importante que ocorreu. Hoje nós temos uma tecnologia, e isso eu falo assim, com muita tranquilidade, porque eu frequento o Mato Grosso desde 69, quando não tinha um pé de soja. Nós começamos a fazer negócio na região lá.
Hoje, lá que ele é um paraíso de riqueza, de agregação de valores, essa coisa toda. E é também, nós estamos aqui falando com industriais, vocês sabem disso, não é uma coisa isolada. A produção agrícola traz as oportunidades para nós industriais também de fazermos o que é a nossa função, de agregar valor e de transformar em produtos com mais rentabilidade, essa coisa toda. Então, é uma grande notícia para a indústria também. E acho que essa indústria, né, hoje o dia comemoramos hoje, nunca vai deixar de ser um pilar fortíssimo para o desenvolvimento. Não tem país que se desenvolva totalmente sem ter uma indústria forte. Nós tivemos, mas devo reconhecer, como vocês sabem melhor do que eu, que é um setor de ciclo longo das atividades, de capital intensivo, de investimentos mais pesados, então mais difícil de você se safar ou sair ou voltar de situações de dificuldades. O setor de serviço é mais fácil fazer isso, o setor mesmo comercial também encontra mais facilidade, mas a indústria não. Quando o industrial toma a decisão do empreendimento, ele tem que prosseguir, não pode ser cortado no meio, porque senão o prejuízo não tem retorno, porque senão o prejuízo é muito grande. Mas eu quero dizer o seguinte, muito embora a participação no PIB do setor da indústria no Brasil tenha caído bastante nos últimos anos, eu vejo que também, por outro lado, a indústria se renovou. Eu frequento a Fiesp há muitos anos, o Fiesp também, a Fiesp, e vejo, assim, os novos, os herdeiros, os sucessores e os grupos que entraram mais recentemente com uma mentalidade muito mais aberta. Aberta no sentido de profissionalização, aberta no sentido de mecanização e, principalmente, de digitalização, que é um fenômeno que traz ao Brasil oportunidade de crescimento também. A digitalização ela foi acentuada na pandemia, mas um efeito de uma situação de dificuldade traz benefício. Eu vou dar um exemplo, eu estou com meus companheiros aqui da Rodobens, e eu vou dar um exemplo. Tá? O dia que a gente começou a sentir a perda total de contato físico com os nossos clientes, eu fiquei muito preocupado, porque eu achava que o nosso contato físico era absolutamente necessário para continuarmos nas nossas transações, de consórcio, de banco, de seguros, essa coisa toda. E aí, como não tinha essa possibilidade de voltarmos a ter o contato físico, presencial, com o nosso cliente, a gente optou por usar os mecanismos que já existiam, Zoom, o que era possível. E, para nossa surpresa, em plena pandemia, a gente conseguiu bater recordes de venda de algumas atividades, quando eu esperava uma queda substancial. Então, esse é um efeito positivo. As empresas brasileiras ganharam, no mínimo, 3 anos no avanço da digitalização. Isso é definitivo. Traz as empresas para um outro patamar, promove redução de custos, promove aumento da atividade e, obviamente, aumento de resultados. Foi um dos efeitos aí que se é que pode dizer que a pandemia causou de forma positiva, pela necessidade. E mais, não posso deixar de falar sobre um pouco, né, sobre inflação e juros. Claro que o momento é muito ruim. Para quem tinha Selic a 2,5, passar a ter Selic a 12,5 é um choque violento, é um crescimento fantástico. Mas, infelizmente, é a única ferramenta que um Banco Central tem para tentar derrubar a demanda, consequentemente, derrubar a pressão de compra e o preço dos produtos. Por outro lado, nós tivemos, com a pandemia, e agora com a guerra também, as cadeias de fornecimentos, por exemplo, eu vou pegar o caso da indústria automobilística, que eu tenho mais proximidade. A situação hoje da Mercedes, por exemplo, que é a empresa que nós representamos, é de fornecer metade do que fornecia antes, por falta dos chips, nada que vem da Ásia, que vem não sei o quê. E isso está dando, naturalmente, uma situação pior. Embora as margens subam, né, o preço sobe, a inflação, então, depois até as margens melhoram, mas não é igual a ter, você vendia, exemplo, 700 caminhões mês, vai vender 350, é diferente, você tem uma estrutura que precisa ser suportada. Mas, de qualquer forma, eu quero dizer que também eu sou positivo em relação ao retrocesso da inflação e também da taxa de juros como consequência. Nós temos, sim, um presidente do Banco Central, que é um jovem, neto do Roberto Campos, que foi o maior economista da linha liberal do Brasil, sem dúvida, e que o rapaz é de uma competência e de uma coragem para tomar decisões
que está evitando muito que a situação ficasse ainda pior. Estamos num momento crítico, estamos. Na indústria e no comércio, ou em qualquer atividade, nos obriga, essa situação de juros altos, inflação alta com juros altos, nos obriga a reforçarmos os nossos fundamentos de gestão. Na minha opinião, é o que nós tentamos fazer no nosso grupo. Fundamentos de gestão em duas direções. Olho no custo, que não pode crescer numa situação como essa, pelo contrário, tem que reduzir para poder suportar, e olho no caixa. Porque se nós não tivermos essa rigidez, esse rigor no controle do caixa, nós teremos uma situação seguinte, situação de alavancagem financeira, consequentemente pagando juros de 12,5% ou mais por ano, e, então o caixa não trabalha a favor do negócio. O ideal é que as contas financeiras fiquem positivas. O dinheiro, se eu tiver sobra de recursos líquidos, eu vou aplicar. E não tem nada de ter vergonha de aplicar dinheiro, não, em taxas de 12,5% ou 10% ao ano. Quer dizer, o caixa pode contribuir muito para amenizar os efeitos de um período de juros altos. Então, são os dois fundamentos que eu recomendo, se é que eu posso fazer isso, para nós observarmos com mais rigor, é o olho no custo e mão no caixa para segurar e tentar tomar medidas que possibilitem o aumento da liquidez. Muito bem. Com tudo isso, eu quero terminar dizendo o seguinte: eu acho, estou convicto, que nós teremos ainda algumas dificuldades nesse ano, provavelmente ainda no ano que vem, nem nada de desastroso, que vai possibilitar que a gente se recomponha, e eu confio muito no futuro desse país. Mas muito mesmo, tanto é que não estamos deixando de fazer os investimentos que são necessários, aqueles que não eram necessários foram cancelados, obviamente, nessa situação de inflação alta e juros altos, mas eu acho que é o seguinte: nós temos no Brasil uma pleiade de empresários e de pessoas que se tornaram pequenos e microempresários em função da perda dos empregos enorme. A criatividade do brasileiro é extraordinária, né? O potencial, tanto é que tem brasileiro comandando empresas no mundo inteiro, com empresas de grande porte. E é reconhecido nossa expertise na gestão de negócios, principalmente em países inflacionários. Ninguém conhece mais administrar a inflação do que o brasileiro, né? Passamos por poucas e boas em situações de inflação. Então, a minha palavra final aqui é de entusiasmo, de otimismo, que o Brasil, que passou por todas essas dificuldades, vem passando e que tem se mantido em pé. Eu acho que é um país que nos obriga a confiar e continuarmos lutando. Se cada um de nós tomarmos conta do nosso quintal, desculpe falar assim, mas é o que temos à disposição mais próximo, a gente com certeza vai levar esse país para anos muito mais profícuos em termos de rentabilidade, na relação com os nossos funcionários, nossos diretores, trazendo felicidade para todos nós. Muito obrigado, foi um prazer muito grande ter estado com vocês aqui nesse dia tão importante. Obrigado. Tá bom, hein? Uns 20 minutinhos. Tá, Usar o microfone do senhor aqui, doutor Valdemar. Nós temos perguntas, temos aqui o Maurício. Nós vamos ter aí, mais ou menos, né, nossa diretora Aldina Clarete D'Amico, uns 20 minutinhos para perguntas. É isso, Maurício? Ok? Perfeito. Então, já temos uma aqui. Pode fazer, por favor, Maurício. Boa noite, doutor Valdemar. Alegria, cumprimentar e agradecer ao senhor pelos ensinamentos. Nós recebemos aqui uma primeira pergunta escrita. Avisar a todos que quiserem, podem formular as perguntas aí por escrito e nos enviar. Essa pergunta ela foi formulada pelo Varley Domingues Cury. Varley Domingues Cury. E o Varley levantou? Olá, Varley, tudo bem? muito obrigado. O Varley, ele diz o seguinte: caso Lula ganhe a eleição, ele poderia assumir? É uma pergunta composta. Ele pergunta: caso Lula ganhe a eleição, ele poderia assumir? Eu quero crer que ele se refere à legalidade dele poder ou não assumir. Caso ele não assuma, o governador Alckmin assumiria?
Qual a sua visão? Não. Eu acho que se o Lula ganhar a eleição, ele assume, né? Porque se não fosse assim, ele não seria nem candidato, estaria impossibilitado de ser candidato. Então, ele assume, e a eventual possibilidade do Alckmin vir a assumir só é numa situação mais extrema, do Lula vir a ser condenado nesse período aí, mas eu não acredito, que não dá tempo para isso, né? Está condenado, mas precisa reforçar. E, então, ou ninguém deseja isso para ele, mas o falecimento dele. Mas de outras condições, não. Ele ganhando, ele assume. E... sinceramente, eu não estou desejando, não. Nós temos aqui uma pergunta da nossa diretora titular, Aldina. Doutor Valdemar, o senhor falou do Paulo Guedes, né? A gente tem visto o esforço que esse homem tem feito nesses anos, com tantas turbulências a serem vencidas. O que nós, como empresariado paulista, podemos esperar numa reeleição do Bolsonaro e a continuidade dele no Ministério da Economia? Uma vez eu estava nesse evento que eu me referi lá em Nova York, sentado junto com o Rubens Ometo, e apareceu o Langoni, que foi presidente do Banco Central, brilhante professor Langoni, e nós sentamos e o Guedes tinha acabado de assumir, como de resto o Bolsonaro. E nós expressamos ao doutor Langoni a nossa preocupação em relação às informações que tínhamos, que o Guedes é um homem, digamos assim, de pavio curto, e que a qualquer momento ele poderia mandar tudo às favas e renunciar, o que seria muito ruim, principalmente no começo do governo. E o doutor Langoni falou o seguinte: olha, eu conheço o Guedes, foi meu aluno em Chicago, eu fui o primeiro brasileiro a se formar em Chicago, e eu quero dizer para vocês, o Guedes, sim, é um homem de pavio curto, um homem que não leva desaforo para casa, tudo isso é verdade. Agora tem o seguinte, ele está fazendo o projeto de vida dele. Aplicar uma política liberal na gestão do governo brasileiro, na parte da economia, é o sonho de vida dele e a aplicabilidade dos conhecimentos que ele obteve. Então, isso me deixou tranquilo, todos nós ficamos felizes, e é isso que aconteceu, porque fizeram força para que ele pedisse demissão, né? Com várias coisas que criaram, e ele está se mantendo. E, como eu disse aqui há pouco, eu fiquei feliz de vê-lo na televisão dizendo que, se o Bolsonaro for eleito, ele vai continuar. E eu acho que, com isso, a gente ganha confiança de que o Brasil vai continuar numa linha liberal. E outra coisa, é o que nós precisamos fazer. E ele tem muita competência, o prestígio dele no externo é muito grande. Foi acusado de não entregar, mas ele não entregou porque não deixaram ele entregar. Nós sabemos o Congresso que muitas vezes não acompanham os desejos nem da sociedade e nem do governo, né? Então, eu sinto muita segurança na continuidade dele, se isso acontecer, e acho que o Brasil vai ter dias melhores ainda. Pergunta do Marcelo Facchini, segundo vice-diretor. Parabéns, Deco, pela posição, tudo que você colocou em relação à economia brasileira, política. Você explanou muito bem. Nós, Deco, participamos do mesmo segmento, transporte e logística, né? E temos 3 calos, acho que a maioria das nossas indústrias tem os mesmos: custo e falta de material, né? Os preços hoje da matéria-prima subiram demais, tem muita coisa faltando. O que você falou, um ponto importante seria cada vez mais a gente trabalhar com custos, trabalhar para reduzir os custos. Outro ponto é o diesel, gasolina, que hoje está um negócio impraticável, né? Que é aumento de custos. E o financiamento. Você colocou o financiamento a 13% para os bons negócios, mas a maioria dos clientes nossos são 20%, 30% ao ano. Então, isso está um problema muito sério. Eu acho que também não é só nós, são a maioria da nossa indústria. O que você acha para os próximos semestres? O que você vê em relação ao PIB, à economia? Você acha que vai crescer, vai manter, vai diminuir? Eu acho assim, de forma geral, não dá para esperar um PIB alto desse ano, né? Eu acho que se chegarmos a 1,5%, a 2%, seria assim uma grande vitória, infelizmente. Não é um PIB que atenda às necessidades de um país que quer crescer. Mas, infelizmente, toda essa contingência, toda essa situação está nos levando para isso.
Eu acho o seguinte, a boa notícia da semana foi que a inflação parou de crescer. Uma coisa que para de crescer é muito melhor do que tivesse, naturalmente, seguindo na curva acentuada, né, de crescimento, que pulou muito rápido, né, de 2, 3 para 14, acima da meta, enfim, infelizmente. E a inflação é um grande flagelo, né? A inflação realmente corrói. A inflação, ela atinge os menos favorecidos, entendeu? E desestrutura os negócios. Então, eu acho que o combate à inflação é uma coisa que todos nós temos a obrigação de fazer. O presidente do Banco Central lidera, porque a função dele é preservar o valor da moeda, e ele está procurando fazer um trabalho. O que eu sinto é que vai começar a recuar progressivamente, embora não abruptamente, entendeu? Então, eu não acho que nós vamos ter assim uma melhoria muito forte, mas eu acho que vamos ter melhoria, sim. Eu acho que o ambiente, e aí até com influência nas eleições, no final do ano vai estar melhor, porque muitas coisas ainda vão acontecer favoráveis à recuperação, principalmente, do país. O assunto do petróleo, que é um assunto importante, é difícil compreensão, né? Porque, assim, como é que nós produzimos petróleo? O petróleo é uma coisa complexa, que eu nem ouso a tentar aprofundar, porque não sou conhecedor. Mas o fato é o seguinte, o fenômeno está ocorrendo no mundo inteiro. Vocês acompanham pela imprensa, os Estados Unidos, repito, estive lá agora recentemente, o preço do galão de gasolina ou de diesel quase que triplicou. Pela primeira vez eu senti nos Estados Unidos o peso de uma inflação real, porque as coisas comuns que você faz lá, restaurante, uma compra aqui, uma coisa ali, os preços subiram muito. Isso está assustando demais os americanos, porque eles não estão habituados. Tem anos e anos de moeda forte, de estabilidade, inflação em níveis muito baixos, e estão assustando. Então, eu acho que o combate à inflação que ocorre no mundo, por exemplo, a Inglaterra está anunciando que vai ter 9% de inflação. É muito para um país também que não tenha sentido isso ao longo dos últimos anos. Então, eu acho o seguinte, vai melhorar, mas não vai ser uma coisa assim que a gente possa depositar a certeza que vai melhorar abruptamente. Só isso. Mas cabe a nós, Massaquini, você é um lutador, seu pai, essa empresa brilhante que vocês têm, cabe a nós continuar lutando mesmo, porque por dias melhores, né? Isso mesmo, Deco. Uma coisa que você colocou, fluxo de caixa, né? Eu fui nos bancos em janeiro e eles falaram a mesma coisa, segura dinheiro, não gasta, porque oportunidades irão aparecer. E nós não somos diferentes. Nós, como diz minha mãe, que cuida do dinheiro, senta, coloca a bunda no caixa, em cima do caixa, daqui não sai nada. Então, acho que é um momento importante a gente ter o caixa certinho, não dever muito, porque só aí nós vamos sair na frente. Acho que é importante, porque ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? E eu acho que duas coisas importantes que você falou. Política de caixa nada mais é que você fazer um esforço forte de colocar qualquer tostão que esteja seu, que esteja fora do caixa, para o caixa, né? Coisas que estão imobilizadas, fazer uma ação severa no sentido de fortalecer o caixa, principalmente em regime de alta inflação e altos juros como esse. A segunda coisa você falou, sentar em cima do caixa. Eu ainda recomendaria, se dê para sua mãe uma pistola automática, para que toda vez que alguém chegar e quiser tirar um dinheiro do caixa, atira primeiro e depois justifica. Porque realmente é assim que administra a caixa, né? A sua capacidade de pôr tudo que está para fora, para dentro, e a sua capacidade de evitar que saia, porque senão não adianta também o esforço. Mas eu acho que hoje, e empresas do porte da sua e da seriedade que vocês tocam o negócio, todo mundo está mais consciente dessa necessidade de política de caixa. Porque não adianta chegar no fim do ano ter um balanço em azul, que representa lucro, se isso não tiver correspondido no ingresso de real no caixa. Que isso acontece muito. Você chega no final do ano, tive lucro de tanto, vai no caixa olhar para pagar 13º e precisa ir no banco. Por quê? Porque não é que sumiu, está imobilizado, está disperso de forma tal que não observa. Essa observância eu acho vital. Eu não vejo nenhum fundamento de gestão mais forte ao lado do custo do que uma rigorosa gestão da política de caixa. É o caminho. Obrigado, Facchini, pelas suas perguntas. Vamos abrir para a pergunta do plenário. Pode passar o microfone para quem levantar a mão, eu só vou pedir que seja objetivo na pergunta,
para facilitar a resposta. Desculpe as contas. Ok. Tem lá, senhor. Vamos lá, tem uma pergunta ali. Ó. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, meu nome é Heitor, sou estudante de contabilidade, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. E acabou me surgindo uma dúvida, quando vocês estavam falando sobre projeções sobre a eleição de candidato 1 ou candidato 2, e, assim, atualmente o mercado ele já precifica a eleição, apesar da gente já estar longe desse cenário, e apesar de muita coisa poder acontecer nesse meio tempo. E, assim, para você, para todos aqui presentes, como empresários, em um caso de uma possível eleição do Lula, vocês acreditam que poderia existir uma fuga de capital externo ou até uma estagnação no Brasil e no desenvolvimento do país em relação ao medo dessa eleição desse candidato? Olha, eu acho o seguinte, é sempre uma preocupação a ter, né, em relação a uma eleição do Lula, principalmente o que ocorreu durante a gestão do PT, com um todo, do Lula e do Dilma, essa coisa toda. Eu acho que hoje o espaço para fazer grandes bobagens diminuiu. O Brasil tem uma democracia forte, as instituições estão funcionando. Quer dizer, isso é um privilégio, entendeu? Ter uma nação com essa estrutura funcionando. Eu acho que ele vai, se quiser fazer bobagem, vai ter mais dificuldade, entendeu? Mas, sem dúvida nenhuma, ele é uma ameaça. Eu, pelo menos como empresário, me sinto bastante preocupado em relação a isso. E, agora, tem um detalhe. Ele é um político muito hábil, né? Vamos lembrar que havia essa mesma situação quando ele se elegeu a primeira vez. Debandada das empresas, remessas para o exterior crescendo e tal. Ele tomou 2 providências. Ele fez uma carta ao povo brasileiro, se comprometendo a não fazer medidas que viessem a prejudicar as empresas, essa coisa toda. E, mais do que isso, surpreendeu o mercado, trazendo para ser ministro da Fazenda um presidente de um banco americano, o Henrique Meirelles, não é isso? E que veio fazer uma gestão absolutamente técnica. Tanto é que o Brasil foi bem, mas a gente tem que lembrar também, por esses aspectos, acho que aí o Lula teve mérito, mas que a situação econômica no exterior era outra. Os países estavam bombando, o Brasil bombando, todo mundo, então ele foi facilitado, mas teve mérito. Então, o que eu acho, você me perguntou o que eu acho o seguinte, ele não vai fazer no primeiro momento. Ele vai se manter, porque senão é perigoso aí não tomar posse, porque o medo do mercado financeiro é muito grande. A precificação foi feita, sim, você tem razão, em parte, mas não ainda de forma assim definitiva, quando se confirmar uma eleição do governo de esquerda radical e com as promessas que ele está fazendo, hein? Porque eu tenho a impressão que tudo isso que eu falei, vou fechar o Banco Central, vou tirar a independência, vou não sei o quê, quebrar com o negócio da reforma trabalhista, não. Eu acho que ele não vai sair batendo desse jeito. Mas depois vem a pressão, né? Que pode ocorrer uma coisa, e eu não desejaria viver isso daí, não. Agora, eu acho também o seguinte, como disse, as instituições estão mais fortes, o Brasil hoje é um país respeitado, e eu acho que nós não vamos, se Deus quiser, nós não vamos ter que passar por esse perrengue que eu falo hoje, né? Mas muito obrigado pela sua pergunta, viu, Heitor? Obrigado. Mais uma pergunta, por favor? Lá no fundo, acho que é o Paulo Narciso. Meu óculos está meio embaçado aqui, Paulo. Eu sou Paulo Narciso, despachante aduaneiro em Rio Preto há quase 30 anos. Eu queria saber a sua opinião como empresário. Primeiro, muito obrigado por compartilhar os seus conhecimentos conosco, mas eu acompanho a balança comercial rio-pretense já desde 2000, que eu venho divulgando, inclusive, para a mídia. Nós estávamos lá em 2008, 2009, 2010, na ordem de 50 milhões de dólares de exportação. Fechamos 2021 com apenas 28 milhões. Já na importação, onde nós estávamos na faixa de 38 a 40 milhões de dólares, fechamos com 146 milhões em 2021. Qual a sua visão com relação à indústria rio-pretense como um todo, levando em conta que o dólar está extremamente favorável?
Obrigado. Eu acho que suas colocações são irrefutáveis, porque estão números, né? Você não está supondo, isso ocorreu. Eu não tinha noção disso daí, mas efetivamente é uma inversão perigosa, né? E com desvalorização importante da presença da nossa indústria. Esse é digamos assim, um temor e é uma coisa que a gente ouve muito lá na Fiesp, porque todos os outros industriais também reclamam muito dessa coisa hoje das vendas diretas feitas por plataformas de produtos de China e Estados Unidos, que vêm concorrer diretamente com os nossos produtores, os nossos industriais aqui. Não é fácil de resolver, porque uma coisa é você também abdicar do liberalismo para tentar proteger. Isso nunca funcionou muito bem. Mas, quando você tem uma indústria instalada que começa a perder força, não pode deixar que essa coisa acabe. Então, o governo tem que encontrar, e cabe ao governo isso, encontrar estímulos, né, que podem ser da ordem de redução de impostos e outras coisas mais, para manter essa indústria viva até que ela possa ganhar mais fôlego e continuar em patamares que ela já tinha. Eu acho que nós vamos conseguir fazer essa reversão. Agora, tem uma coisa que também, para mim, está ligada diretamente às eleições, que falta fazer no Brasil. No Brasil, infelizmente, as contas públicas são muito apertadas, né, por causa do gasto público exagerado. Nós não fizemos a reforma administrativa que já deveríamos ter feito, e nem fizemos a reforma tributária. Quando se fala em reforma tributária, que é uma necessidade em função dessa complexidade de impostos, todos vocês têm estruturas superdimensionadas para poder pagar imposto. Quer dizer, além de ter que pagar, tem que gastar com estruturas. É absurdo o número de pessoas envolvidas num departamento de uma companhia que cuida dos tributos com os outros países. Uma vez o Gerdau, grande industrial, falou que numa empresa do mesmo porte lá que ele tem nos Estados Unidos, aqui ele tinha 500 funcionários para cuidar da parte tributária da empresa dele, lá nos Estados Unidos ele tinha 15. Quer dizer, é uma diferença brutal. Então, eu acho o seguinte, essa situação só tende a melhorar quando o Brasil tiver mais espaço de resultado das contas públicas para poder fazer essas correções de rumo que são necessárias fazer. É baixar imposto, que ameniza muito, né? Mas quando você fala em reforma tributária no Brasil, os caras falam, não, espera aí, vamos fazer uma reforma só para simplificar. É um avanço? Sem dúvida, simplificar já é um avanço, mas não basta. Nós precisamos trabalhar, assim que estamos falando aqui que as empresas precisam trabalhar do lado do custo, o governo tem que trabalhar do lado do custo, a reforma administrativa é imprescindível. Nós vamos chegar num ponto que as despesas públicas vão estar muito maiores que as receitas, e aí é um caminho ruim, que pode gerar conflitos na sociedade. Mas, de qualquer forma, eu confio que não agora, nesse período de eleição, é praticamente impossível se tentar avançar com a tributária e com a administrativa. Mas, se eu pudesse aconselhar e opinar para algum governante que entra, tem que aproveitar os 100 primeiros dias do governo, que não aproveitamos dessa vez, para fazer as duas reformas. Elas são absolutamente imprescindíveis para nós darmos fôlego ao país, para ter recursos para consertar situações de distorções como essa que está ocorrendo aqui com a indústria de Rio Preto. É preocupante, mas eu acho que a gente tem que aguentar firme, que as coisas tendem a melhorar. Eu creio nisso. Tá bem? Muito obrigado pela pergunta, Paulo. Mais uma pergunta, por favor. Mais nenhuma pergunta? Falem agora ou mandem por e-mail mais tarde. Olha só que esta é a última. Última pergunta e breve, por favor. Boa noite, meu nome é Alex, sou da empresa Star Metal. Eu quero saber a opinião do senhor em relação ao STF, né, o que eles podem interferir ou deixar de interferir nesse processo, porque hoje nós vemos que muita coisa para lá, né? A pandemia parou lá, a privatização da Eletrobras pode parar lá, e até mesmo depender de quem ganhar a eleição,
pode ir para lá. Então, gostaria de saber a opinião do senhor, o papel do STF nesse movimento que nós estamos vivendo. Olha, eu acho que está havendo, sim, uma posição exagerada do STF. Em país nenhum do mundo, pelo menos nos países mais civilizados, mais avançados, o STF tem o protagonismo que tem no Brasil. A gente vê os ministros do Supremo dando declarações públicas sobre processos que estão julgando, entendeu? Manifestações interferindo em coisas como, outro dia, malas de avião. Não é coisa para a STF. Tem que ter STF. É coisa que tem que ser resolvida no âmbito da própria atividade. Então, eu acho que esse momento é grave. Vocês estão vendo os conflitos que estão ocorrendo entre o Executivo e o STF, e isso é muito ruim, entendeu? Então, eu acho que também por esse aspecto, a eleição vai definir novos rumos. Vocês sabem que o presidente novo vai ter o direito de indicar, consequentemente vão ser nomeados, 2 novos ministros do Supremo, para buscar um equilíbrio, porque hoje as coisas estão 9 contra 2, assim, em termos gerais, né, do posicionamento dos ministros. Então, eu acho que evoluiremos se tivermos a chance do novo presidente indicar pessoas mais equilibradas, de centro, não é radicalismo de direita, não é isso, mas de centro, para julgar as questões. E mais, se tiver alguém que possa reconduzir o STF para as suas funções prioritárias, que é de julgar, que é de decidir quando provocado, e não sair. Olha, quando eu vi o ministro Barroso, a pessoa, eu tinha assim, um certo respeito por ele, essa coisa toda, quando eu vi esse homem sair para o exterior para falar mal do país que ele vive, do país onde ele é o ministro, eu falei, agora não vai dar mais. Quer dizer, é uma distorção de caráter, uma pessoa sair do seu país e foi lá fora, sem que o país pudesse, inclusive, se defender de imediato e falar coisas que não procedem. Eu acho que tem aspectos aí que eu não concordo, por exemplo, com os posicionamentos do nosso presidente Bolsonaro. Esse negócio da eleição com voto impresso, essa coisa toda. Eu acho que não. O Brasil dá show de apuração nas eleições. Tem dado, é o país mais evoluído do mundo. É só ver quanto tempo demora uma eleição nos Estados Unidos para apurar e quanto tempo a gente demora. Quando fecha as urnas às 5 da tarde, 7 da noite, nós temos os resultados. E eu não acredito, acho que tem que ser acompanhado, por isso o Exército foi convidado para acompanhar, tem que ser acompanhado, porque não pode deixar suspeição na população brasileira que tenha havido fraude. Não acho que vai haver fraude, eu acho que vai transcorrer tudo normalmente e vai ser mais um reforço dos princípios da democracia. Mas o STF tem que voltar para a função primordial dele, por esse poder, né? Eu acho que isso poderá acontecer também em breve, espero. Obrigado. Bom, nós agradecemos todas as perguntas. Se houver mais perguntas, por gentileza, nos envie por WhatsApp ou por e-mail, que nós enviaremos para a assessoria do Dr. Valdemar. É com você, mestre Cerimônias. Muito bem. Nós, neste momento, então, convidamos o Dr. Valdemar Verde Júnior, como representante do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, para que possa proceder com a posse da nossa diretora titular, Aldina Clarete D'Amico, e, consequentemente, com a posse de toda a diretoria aqui presente. Muito obrigado, é uma honra fazer isso, em nome da nossa entidade lá de São Paulo, e ser aqui na minha cidade, como eu já falei. Eu fico muito feliz, e aí eu tenho o termo aí de posse que estava aqui, que você tinha que me passado, mas eu não estou vendo ele agora aqui. Ah, está aqui embaixo. Aqui estão as anotações do senhor, está tudo certinho aqui. Muito bem. Termo de posse da nova diretoria. Eu, Valdemar Verde Júnior, como representante do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, declaro oficialmente empossada pelo desejo da indústria e do voto a senhora Aldina Clarete D'Amico, como diretora titular do CIESP Noroeste Paulista. Tenho muito prazer de fazer isso, viu, Aldina? Sucesso. Você pode cumprimentar, claro. Doutor Valdemar, a honra é minha. Nós sabemos aí da sua história, da sua luta. Muito obrigado
pelo privilégio de estar conosco nessa data significativa. E eu quero contar para vocês, gente, a nossa escola aqui do SESI, aqui do lado, essa escola linda que nós inauguramos o ano passado, tem o nome do nosso querido Dr. Valdemar de Oliveira Verde Júnior, uma homenagem em vida, né? A gente costuma fazer homenagem... Muito obrigado. Muito obrigado. A gente costuma fazer homenagem depois que as pessoas morrem, mas quando a gente consegue fazer isso em vida, eu acho que tem um significado muito grande, né? Dr. Valdemar, obrigado pelo momento aqui conosco. Eu sei que o senhor tem que se retirar agora, né? E é só gratidão que nós temos pela sua pessoa e pela sua família também. Leve um abraço para sua esposa. Muito obrigado. Eu queria dizer mais um motivo da minha satisfação, né? Nós estamos fazendo esse evento aqui no auditório que foi dado o nome do meu pai, né? E que a gente tem muito orgulho disso. E, recentemente, como a Aldina falou, eu tive a felicidade de receber essa homenagem aqui, com o nome do centro aqui nosso, do CIESP. E vocês imaginam que é de emoção poder estar aqui, no auditório com o nome do meu pai, e no ambiente que tem o meu nome. É uma honra para a nossa família podermos ter sido homenageados por vocês aqui da indústria. Muito obrigado. Obrigada, viu? Um bom retorno para o senhor. Sucesso. Tá? Muito obrigada. Qualquer coisa você pode contar com a gente. Tá, obrigada. Obrigado. Lotes, muito obrigado. Nós queremos cumprimentar também o deputado Mota, aqui representado pela Márcia. Obrigado pela presença, Márcia. Também Paulo Sader, vice-presidente da FACESP. Ademir Odoricil, diretor da Rodobens. Jean Charles Serbeto, vereador. Dr. Sérgio Ricardo Borges Júnior, diretor da FATEC de Rio Preto. Nós cumprimentamos também a secretária de Meio Ambiente de São José do Rio Preto, Kátia Regina Penteado Casimiro. E ao longo do final da nossa solenidade, nós vamos agradecendo as demais autoridades e personalidades aqui presentes. Mais uma vez, uma salva de palmas ao doutor Valdemar Verde Júnior. Senhoras e senhores, devidamente empossada, vamos ouvir agora as palavras da nossa diretora titular, Aldina Clarete D'Amico. Boa noite a todos. É motivo de muita alegria nessa noite festiva receber cada um de vocês. Excelentíssimo senhor Pedro Roberto, muito digníssimo, presidente da Câmara Municipal da nossa cidade, a quem eu cumprimento todo o poder legislativo, excelentíssimo senhor secretário de Desenvolvimento Econômico, senhor Jorge, a quem eu cumprimento também todo o poder executivo da nossa cidade. Quero também cumprimentar os excelentíssimos prefeitos da nossa regional Noroeste Paulista, que muito nos honra com a presença de vocês. Eu não vou nominar nomes aqui, porque o cerimonial já fez, e eu posso esquecer de algum, e aí eu vou cometer injustiça. Mas já abracei a todos e a nossa gratidão por estar aqui conosco também nessa noite. Cumprimento também os ilustríssimos senhores Maurício Belodi e Marcelo Facchini. No nome de vocês, eu cumprimento todos os diretores do CIESP, que serão empossados daqui a pouco, e também todo o nosso conselho do CIESP Noroeste Paulista. Prezados amigos, prezados familiares, senhoras e senhores, eu quero, primeiramente, expressar a minha gratidão a Deus, que é o Senhor da minha vida. Agradecer a minha família, que se faz presente
aqui representada pela minha irmã, pelo meu cunhado, pelos meus sobrinhos e sobrinhas e pelos meus lindos sobrinhos netos. Louvar essa equipe maravilhosa que compõe nossa diretoria e conselho para essa gestão de 2022 a 2025. Portanto, conselho, temos uma longa jornada. Composta por pessoas jovens, por pessoas arrojadas e também por pessoas experientes, todos com sede de realização. Destaque para os meus vices, Maurício Bellotti, Marcelo Facchini, pessoas exitosas na vida pessoal e na vida empresarial. É um orgulho tê-los comigo. Quanto a mim, estar à frente do CIESP Noroeste Paulista é uma honra. Recebi esse desafio como missão. Missão essa que aproveito aqui em público para agradecer o voto de cada associado que elegeu a mim e a essa diretoria para esse quadriênio. Encaro como missão, porque eu aprendi muito cedo com a minha mãe a importância do trabalho duro e com meu pai a importância da honradez e da honestidade. Ele sempre me ensinava: não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse a você. Me lembro de suas palavras quando, aos 16 anos, arrumei o meu primeiro trabalho. Ele me fez sentar em sua frente, olhou nos meus olhos e disse: aqui em casa não está te faltando nada. Mas se você quer trabalhar, ter o seu dinheiro, isso é bom. A vida vai te ensinar muitas coisas, mas quero que você entre nesse trabalho fazendo melhor do que se você estivesse fazendo para si mesma. Trabalhar para os outros é isso, fazer sempre o melhor. Esse foi os ensinamentos do meu velho pai. E foi nessa trajetória de vida que fui construindo a minha história, até casar-me com o Sérgio, trabalhar com ele na empresa e hoje ser a dirigente da minha indústria. No CIESP, também construí uma história, e o nosso conselho, os amigos aqui, são testemunhas disso. Em 95, há 27 anos, associei a nossa indústria ao CIESP, na gestão ainda do senhor Constantini. Fui conselheira desde 2014, por 18 anos. Vice-diretora desde 2011, ficando por 11 anos na vice-diretoria. E agora, diretora titular do CIESP Noroeste Paulista. A primeira mulher em nossa regional a ocupar esse cargo. Portanto, minha responsabilidade é grande e também desafiadora. Quero aproveitar esse momento festivo de posse para fazer algumas considerações sobre o nosso CIESP regional. O que importa hoje para nós é a indústria. Quem acompanha esse segmento sabe das dificuldades que nós temos, que vem se arrastando, falando de um tempo mais recente, desde o final de 2014, somado aos 2 últimos anos de pandemia. Nossa luta como instituição é ajudar o empresário. Para isso, elaboramos o nosso planejamento estratégico, onde nós apontamos 18 ações a serem desenvolvidas pela nossa equipe, oferecendo muita capacitação de cursos, treinamentos, consultorias aos empresários e seus colaboradores. Teremos inúmeras parcerias com o SESI, com o SENAI, que são os braços da indústria, com o SEBRAE, com a APET e tantas outras que surgirão para juntos
avançarmos rumo ao crescimento, fortalecimento e novas oportunidades. O CIESP, ele existe para ajudar o empreendedor industrial a se inserir nesse mundo econômico cada vez mais competitivo e complexo. Por sermos uma regional composta por 103 municípios, o nosso trabalho é atingir toda a nossa região. Para isso, nós estamos visitando vários municípios, prefeituras, em busca de mais lideranças empresariais e associados para se engajarem nesse processo de avanço e conquista de novas oportunidades e parcerias. Nossa região ainda é muito nova, tem muito que avançar em conhecimento, pesquisas e tecnologia. E a concorrência nos impulsiona a se reinventar e a crescer. E sabemos que esse crescimento, como um todo, só se dá na união, na defesa dos interesses do setor e na construção da força política para conquistar espaços e direitos corporativos que garantam esse fortalecimento. Nossa história, que começou na década de 50 com o PRODEI, Programa de Desenvolvimento Industrial, onde tínhamos como líder o saudoso e já visionário Valdemar de Oliveira Verde, pai do nosso convidado de honra dessa noite. E foi no calor dos problemas e das necessidades do passado que o desenvolvimento de nossa cidade foi acontecendo com a criação dos distritos industriais, onde nossas indústrias estão instaladas. Em justa homenagem ao distrito Valdemar de Oliveira Verde, o distrito Carlos Arnaldo, o distrito Ulisses Guimarães, bem como mais de 13 mini-distritos industriais que já temos na nossa cidade. E foi também na sala do CIESP local, durante uma de nossas reuniões mensais, que nasceu a proposta de instalação do Parque Tecnológico, que hoje já é uma realidade, oferecendo inúmeros benefícios. Temos ainda muito que construir, mas posso dizer que o CIESP Noroeste Paulista, formado por toda essa diretoria aqui presente hoje, nesta noite, está pronto para manter a corrente que nos fortaleceu e nos trouxe até aqui. Temos consciência que o momento é de muito trabalho e estamos prontos para abrirmos a porta do mundo digital, da indústria 4.0, que prevê automação industrial, integração de diferentes tecnologias, dentre as quais a digitalização das atividades industriais, a computação em nuvem, a inteligência artificial e toda a transformação necessária para colocar a nossa indústria regional em um patamar de ponta. O programa Jornada de Transformação Digital é um marco para esse dia no qual comemoramos o Dia da Indústria, pois essa jornada terá uma ação coordenada pelo SENAI, pelo SEBRAE, pela Fiesp e também pelo CIESP, onde teremos o nosso olhar voltado principalmente para a pequena e a média empresa, que é a maioria em nosso meio e que precisa avançar, dobrar suas receitas, melhorar seus produtos, sua logística, fazer seus colaboradores crescerem também. Com isso, teremos a geração de mais empregos, gerando mais receitas para ajudar nossa região, nosso estado e nosso país a ser moderno, a ser grande e a ser soberano. Nossa diretoria quer encher o coração do empresário de alegria, de fé, de esperança e, acima de tudo, de confiança
que é possível melhorar. Veja que acabamos de ouvir uma palestra, uma conversa boa, construtiva, de um homem que também é um visionário e que está acreditando no nosso país, que está acreditando no nosso desenvolvimento. É de homens e mulheres assim que nós vamos construir um país melhor. E é possível avançar sempre, pois nossa instituição estimula reflexões, discussões pertinentes ao desenvolvimento da indústria, para assumir o seu papel de protagonista na sociedade. A necessidade, depois dessa pandemia, de uma retomada forte de crescimento. Precisamos ter empresas fortalecidas em todas as áreas, inclusive para conseguir pagar os impostos, que são muitos. Nós precisamos de crescimento e precisamos dessa reforma tributária, muito bem lembrada aqui pelo Dr. Valdemar. O crescimento é um estímulo para todos e, para isso, nós temos que ter uma retomada de confiança. Lá no passado, no período da criação do mundo, Deus ordenou uma coisa muito importante para a humanidade daquela época. Deus ordenou, disse assim: fazei, crescei e multiplicai. Mais tarde, em sua trajetória, passado milhares de anos, Jesus esteve também neste mundo. E ele também lembrou os homens que a multiplicação era possível. Ele multiplicou pães e peixes para uma multidão. O nosso desafio hoje, ele continua o mesmo. Nós vamos multiplicar, não apenas para sermos grandes, mas para sermos agentes transformadores de nossa realidade, seja ela qual for, a começar da nossa casa. Eu, particularmente, creio muito no poder da multiplicação. Creia você também. Esse é o desafio que eu deixo a vocês nesta noite. Muito obrigada. Bom, e após essas palavras inspiradoras, nós gostaríamos de convidar, neste momento, todos os diretores que serão empossados oficialmente nesta data, mas que já estão trabalhando a partir do dia 1º de janeiro. Então, nós gostaríamos de pedir, por favor, a todos os diretores que estão presentes, para que possam ficar de frente para o público neste momento, para essa plateia de convidados, para que a nossa diretora titular possa fazer, em nome de todos, a própria posse de cada um desses diretores. Não estão todos presentes, mas eu vou nominar aqui todos, até em forma de agradecimento, e aqueles que estão presentes, por favor, subam ao palco. Pedro Henrique Ismael Bonilha, João Ricardo Ravelli de Domênico, Luiz Fernando Amaral Lucas, Luiz Sérgio Franzotti, José Carlos de Oliveira, Pedro Rodrigues de Almeida, Mauro Mano Sanches, João Ricardo de Abreu Rossi, Maria Cecília Patrícia Braga Braille Verde, Márcio Anísio Haddad, Darcy Antônio Signoretti, Patrícia Pandim, Guilherme Modesto de Medeiros, Luiz Carlos Martins, Armildo Ulian, Thaís Mendes Lemos Tunes, Jéssica Caroline Mati. Também os conselheiros suplentes, Fred Fernandes, Lívia Constantini Marques, Vitor Rosário Júnior, Eduardo Chimelo Neto, Rodrigo Iida Moreira, Turcídio Schiaveto Júnior, Álvaro Arthur Machado, Mávia Nídia Zanusso
e João Alves da Silva. Também, diretor de Relações Institucionais, Liste Abdala Matingo, o diretor jurídico, Otto Arthur Moraes, e a diretora de Desenvolvimento Sustentável, Sandra Gubolino Franzotti. Na sequência, então, a nossa diretora titular irá pronunciar publicamente, oficialmente, a posse de cada um dos membros presentes e também dos membros já citados aqui ausentes. Bom, momento de posse. Eu, Aldina Clarete D'Amico, eleita como diretora titular desta instituição, declaro empossado os membros da diretoria e do Conselho da Gestão Noroeste Paulista no quadriênio de 2022 a 2025. Temos muito chão pela frente, mas eu conto com cada um de vocês, porque aqui o que sobra é experiência, o que sobra é gente motivada para trabalhar, com capacidade, com visão, com sonhos, e juntos, como foi a nossa primeira reunião, minha fala, é juntos que nós vamos construir tudo isso. Eu sozinha, o Maurício sozinho, o Marcelo sozinho, nós três não vamos conseguir. Mas se vocês estiverem junto com a gente, nós vamos multiplicar. Amém? Muito obrigada. Com todos já devidamente empossados, pedimos, por favor, para que retornem aos seus lugares. Posse devidamente feita. Neste momento, então, nós caminhamos para o encerramento, para os momentos finais da nossa solenidade de posse. Porém, nós gostaríamos, neste momento, para falar em nome das autoridades riopretenses, eleitas pelo voto democrático, o presidente do Legislativo Municipal, vereador Pedro Roberto. Fica aqui juntinho que já estamos terminando. Boa noite a todas, a todos. Prazer enorme estar aqui hoje, nesse momento importante da indústria, saudar todos os empresários aqui presentes, em nome do Jorge, do Nicanor, saudar as secretarias do município, os secretários, em nome do Coronel Jean Charles também, saudar o Poder Legislativo, né, a quem eu represento aqui, e dizer que é uma felicidade muito grande, Aldina, poder estar na sua posse e também saudar, além de fazer a sua saudação, em nome do Maurício, né, Maurício Belodi, e também do Marcelo Facchini, saudar toda a diretoria já empossada aí. Eu acho que você foi muito feliz, a tua fala representa
exatamente a força, né, deste grupo, um seleto grupo, como você falou, certamente vai sobrar muita experiência mesmo, tem muita experiência acumulada, e isso, com certeza, vai ajudar a impulsionar ainda mais o trabalho de vocês, o trabalho deste grupo, né, em prol da indústria. E eu, em nome do Poder Legislativo, venho aqui dizer da minha gratidão a todos vocês, né, que geram emprego, que geram renda, que realmente impulsiona o crescimento dessa cidade maravilhosa de 170 anos. E comemorou exatamente em março deste ano. E quando da comemoração, a gente diz também da nossa gratidão de todos aqueles que ajudaram realmente a que Rio Preto chegasse onde chegou. Uma cidade referência em várias áreas, né? E isso não é a mão de uma pessoa só, ou de uma dezena de pessoas, mas é a mão de muitas pessoas e de muito tempo também. Então, nós realmente temos uma cidade maravilhosa, porém, também você disse, é possível melhorar. É possível melhorar e é preciso melhorar, né? E eu também conto com a força de vocês todos, empresários, em nome do Poder Legislativo. Nós estamos agradecendo, mais uma vez, a tudo que vocês fizeram e fazem por Rio Preto, e me colocar à disposição, né? O Poder Legislativo é um poder democrático, um poder que debate a cidade. Nós temos feito grandes debates aqui em Rio Preto, em relação à saúde, em relação à questão do meio ambiente, em relação também à questão do crescimento, né? Eu sou um admirador, como você disse, do Partec, né? E aqui faço uma saudação ao nosso professor Orlando Bolsoni, nosso vice-prefeito, secretário de Planejamento, e eu tive uma pontinha também, porque lá atrás, no meu primeiro mandato, fui procurado pelo Gilberto, que hoje, Gilberto Mariano, que à época também me provocou, e eu fiz um contato com o professor Bolsoni. E então é isso, eu acho que é a mão de muita gente que faz com que a nossa cidade seja o que ela não é? Referência, e com certeza o setor empresarial faz parte, tem uma parcela grande de contribuição nesse processo. Então, dizer da minha felicidade de estar aqui, tá bom? Muito obrigado pelo convite, e o Poder Legislativo agradece muito a vocês e está à disposição. Uma boa noite, um grande abraço. Muito bem, chegamos então ao momento final da nossa solenidade. Correto, diretor Maurício? Correto, diretora titular? Aqui é assim, né? Os homens até opinam, mas quem manda são as mulheres. Não muito diferente das casas dos senhores. Esse momento foi tão memorável quanto histórico. Portanto, nós gostaríamos de ouvir as palavras finais de encerramento dessa solenidade, que serão proferidas pela nossa diretora titular, Aldina Clarete D'Amico. Por favor. É jogo rápido, porque agora nós vamos festar. Nós vamos fazer um brinde em comemoração, a celebração do Dia da Indústria, né? Dia 25 de maio, nós comemoramos o Dia da Indústria. E fizemos o evento hoje por causa da agenda do nosso palestrante. Então, eu convido a todos para o nosso coquetel. E sim, muito obrigado pela presença de vocês. Vocês é que abrilhantaram o evento. Ótima noite a todos, muito obrigado, e fiquem à vontade para este momento de celebração no nosso coquetel.